Boa noite para você aqui assistindo nossa live do Na Jogada. Meu nome é Alexandre e hoje nós teremos um convidado especial para a nossa live, aqui, o nosso bate-papo Schmidt, do Lance. Fala, André, a gente tá aguardando ele aqui entrar na live. Fala, André, boa noite. Se apresenta aí pro pessoal aí. Fala, Alexandre, beleza, cara? Bom, primeiro agradecer o convite aí para falar de futebol, falar de Vasco é sempre bom. Minha mulher já tava de saco cheio de só eu falar com ela aqui de futebol. Tô precisando falar com alguém diferente. Bom, meu nome é André Schmidt, a galera me conhece como Garone, sou colunista do Lance há 6 anos, sou jornalista já há alguns anos, escrevo sobre o Vasco há 12 anos. Tenho números da bola também no Lance, produzo outras matérias para o Lance. Tem um canal no YouTube, a gente joga nas 11 aí. Cara, minha primeira pergunta é exatamente sobre isso. Seu nome é André Schmidt, mas no seu Twitter tem Garone, no seu YouTube é canal do Garone, seu blog é blog do Garone. De onde veio esse Garone no seu apelido aí? Cara, toda hora alguém me pergunta isso. Cara, é meu apelido de adolescência. Tinha até uma galera que achava que era alguém que trabalhava pra mim, o André Schmidt, né? Tipo, tinha o Garone, que era outro cara, e quando eu botava alguma coisa de André Schmidt, o pessoal achava que era um funcionário meu. Eu falei, pô, galera, jornalista tem condição de ter funcionário, não. Cara, era apelido de moleque, assim, de adolescente, brincadeira, acabou virando pra mim. Eu chamava os outros de Garone, coisa tipo, como se fosse chamar os outros de garoto, assim, pô, tem garoto, tem moleque. Sabe-se lá por que algum dia eu falei, pô, tem a Garone, e acabou virando pra mim isso depois. E ficou. Aí acabei usando o apelido, como foi indo, a carreira foi seguindo com apelido mesmo, não teve mais como tirar. Se eu desvinculasse depois, talvez a galera não ia mais saber. Se eu montar o blog do André Schmidt, o pessoal já não sabe mais quem é. Meio que perder a identidade. Não sei como é isso aí, mano. Quando eu fui mudar de escola, eu ganhei um apelido também de Xandão. Não sei até hoje por quê. Acho que porque eu sou meio grande. Mas aí, pô, agora todo mundo me conhece com esse nome. Se eu criar alguma coisa com um nome diferente, eu acho que a galera não vai me reconhecer também. Eu já até tentei desvincular, porque o Garone, eu comecei fazendo matéria só sobre o Vasco. Isso antes de eu ser formado em jornalismo e tal. E o Garone, quando era um blog fora do Lance, o blog do Garone, blog de blogspot, assim, normal. E como eu usava muito sobre o Vasco, quando eu fui trabalhar num jornal, eu falei, pô, vou tirar isso, né? Porque para o pessoal não relacionar sempre o meu nome ao clube, achar que é um torcedor fazendo isso. Mas não consegui, não deu para... Aí tanto que eu criei depois o blog, que outro blog que eu tenho dentro do Lance é o Números da Bola, que aí eu publico sobre todos os clubes, o pessoal não está assinado como Garone, então não tem esse problema, que a gente sabe que infelizmente torcedor acha muito que é sempre algo clubista, tem um problema assim com a imprensa de uma maneira geral, dependendo do tipo de opinião. Se já souber o clube que o jornalista torce, e todo jornalista torce para algum, acha que tem sempre uma distorção, seja para bem ou para o mal. Então, eu tentei desvincular isso de alguma maneira. Então, tem um monte de matéria minha que passa batido por várias torcidas e ninguém não sabe que é minha. Passa e vai embora. Mas faz parte isso aí do meio. Cara, eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso. Que tem muitos jornalistas que revelam seus times, você é um deles, né? E eu queria saber, que você acabou de falar que tem problema com alguns torcedores no negócio de clubismo. Queria saber se teve algum problema assim com algum torcedor mesmo do Vasco ou até de um time rival, como Flamengo, Fluminense, algum time assim. Cara, tem problema, não sei se é um problema realmente, já se tornou algo comum, assim, né? Você tem sempre uma cobrança. Se você faz um elogio a algum time, você, dependendo do tipo de elogio, quem não concorda vai falar que você está elogiando por algum motivo. Tem gente que já leu texto meu sobre outros times, falou, pô, essa imprensa flamenguista, não sei o que lá, e o texto era meu, que sou vascaíno. Então, quando você tem essa diferença de... um cara fala, acha que você é rubro-negro, outro dia o cara tá falando que essa imprensa paulista, não sei o que lá, também não sou paulista. Então, assim, porque de uma certa maneira eu consigo ser imparcial. Quando eu faço uma crítica ao Vasco, se o cara concorda com a crítica, pô, muito boa. Se ele não concorda, pô, tu tá sendo muito torcedor. Então, assim, esse tipo de cobrança sempre vai ter. Se tornou natural, principalmente com rede social, você acaba tendo um alcance muito maior, um contato muito mais direto com o torcedor, então você acaba tendo. Quando é uma coisa saudável, pô, cara, eu acho, discordo disso, pô, beleza, mas sempre tem um que extrapola um pouquinho mais, toma liberdade um pouco maior pela rede social, mas infelizmente a gente tem que se acostumar no meio. Não se acostumar, né, mas
relevar em certos momentos esse tipo de coisa, mas acontece, é natural. Antes de entrar no jornalismo, várias vezes eu critiquei a imprensa por vários motivos, e com certeza eu estava errado em vários outros, e estava certo em alguns outros. Não quer dizer que nenhuma crítica a mim não seja válida também. Com certeza eu posso ter errado na mão em algum texto, com certeza erro em vários textos, mas faz parte da profissão. Quem está aí para dar opinião está sujeito a isso, a esse tipo de cobrança também. Não, o Mauro Betting fala muito disso, né? Que ele é palmeirense, ele fala que você fala bem do time, você é clubista. Você fala mal, você não é palmeirense, você fala mal do Palmeiras. Tem muito isso aí no futebol. Exatamente isso. O pessoal não consegue entender a diferença do trabalho. Quando você entra ali no meio, você nota que você não pode simplesmente... Tem muita gente que me cobra de não ir no estádio, por exemplo. Como eu faço mais de um blog, eu faço tipo o jogo das 4, o jogo das 6, o jogo das 8. Eu tenho que assistir todos. Então não dá tempo de eu ir no estádio, voltar para casa, escrever um texto, assistir outro jogo. Não dá tempo de fazer isso. Então o pessoal acha que eu tenho que ter a mesma sensação que eles, que eu tenho que sentar para escrever um texto como um torcedor. E não é simples assim. Eu não posso ir numa arquibancada, me envolver no jogo como torcedor e escrever um texto depois disso. Até dá, desde que eu deixe claro que é um texto mais com a pegada de torcedor. Agora, com a tentativa de fazer um texto isento, de fazer uma análise isenta, cara, eu assisto o jogo com o Footstats aberto, por exemplo, acompanhar em tempo real as estatísticas. Já sento com o caderno do meu lado, faço 2, 3 páginas de anotação. Então, assim, é diferente, sabe? O modo que a gente tem que ver o jogo trabalhando é diferente de ver o jogo como torcedor. E acaba o texto sendo, muitas vezes, sendo diferente do que a sensação do torcedor é. E ele te cobra por isso. Eu vi acompanhando seu canal no YouTube, também seu blog. Você tem muito trabalho de números, né? Com o quadro, você tem o último que eu vi, pelo menos que eu vi, foi o dos artilheiros do século XXI do Vasco. Também tem o depois do Dinamite, tem antes também, pelo que eu vi. E eu queria saber como é que você consegue essas informações de jogadores tipo, de muito tempo atrás, da década de 60, por aí, que eu tenho muita dificuldade de achar quando eu vou fazer algum texto assim. Cara, assim, eu faço isso desde os 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos, assim, lá em 1994, 95, meu avô me deu uma pilha de jornal da década de 40, com esses recortes de quando é campeão, sabe? Que vem todas as súmulas dos jogos, etc. E eu olhei e falei, cara, que parada maneira, eu preciso fazer isso também. Então, com 10 anos, eu comecei a guardar jornal. A gente não tinha internet, eu ainda demorei a ter meu primeiro computador, muitos anos depois. Então, eu recortava jornal todos os dias. Então, assim, década de 90 e início dos anos 2000, eu sempre tive aquilo. Aí, a partir de 2002, 2003, para a internet, você passou a ter muito mais coisa ali. Eu, inclusive, comecei minha carreira com isso. Quando eu criei meu primeiro blog, que era Boteco do Portuga, que era bem vascaíno mesmo, as matérias que eu tinha, como eu sou de Petrópolis, no sul do Rio, eu estava no meio da faculdade, eu não tinha como ficar no clube fazendo matéria. Então, comecei a fazer muita coisa antiga. Então, eu peguei esse material que eu já tinha, antigo, comecei a publicar. Por exemplo, hoje é 14 de junho. Aí fiz uma matéria. Nesse dia, não sei o que lá, o Vasco venceu o Real Madrid de Puskás e de Stéfano, que está completando hoje o título do Torneio de Paris, por exemplo, de 57. E comecei a fazer esse tipo de matéria histórica. E agora... aí agora você tem muita coisa na internet desse tipo de pesquisa. E, cara, saiu recentemente o Almanaque do Vasco, cara, que é de alguns amigos conhecidos meus que são historiadores do Vasco, que tem todas as fichas de todos os jogos do Vasco desde 1916. E assim, quando eu tinha 10 anos e recortava jornal, eu anotava também todos os jogos, porque eu queria saber quantos gols o Valdir fez pelo Vasco, que era meu ídolo de infância, quantos gols o Bismarck fez. E você não tinha isso todo dia no jornal. Hoje a gente joga no Google e acha, mas naquela época não tinha. Então eu comecei a planilhar todos os jogos e todos os gols de todos os jogadores do Vasco desde lá 95. Depois, com a internet, eu fui pesquisando mais e fazendo nos anos anteriores. Aí agora eu recebi esse almanaque com todos os jogos. Então, na quarentena, a minha diversão da madrugada é somar todos os jogos e todos os gols de todos os jogadores do Vasco desde 1916. Aí pretendo fazer, eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo agora, vou usar muito desse conteúdo, e através dele acaba saindo esse tipo de conteúdo, assim. Os mais recentes é mais fácil, Artilheiros do Século, etc. Eu já tinha tudo planilhado há muito tempo. Mas esses mais antigos acabam saindo da minha pesquisa para o livro mesmo. Cara, falando em livro... É um trabalho bom de fazer, para quem gosta. É maneiro. Teve uma pessoa que eu não consigo mais ver,
que falou sobre livro, que você também estava falando de livro. Você tem um livro, né? O Da Queda ao Bi, que Daquela fala sobre a campanha do Vasco no Carioca. O Carioca no Brasileiro não estava mal, a entrada do Jorginho, que fez dar esperança, né? Tentou dar uma esperança para o time de não cair. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu livro. Na verdade, o livro, eu nem tive a intenção de escrever o livro. Na verdade, o livro se tornou uma coletânea de textos meus publicados no Lance nesse período. Até muita gente depois me criticou, principalmente quem não leu. Pô, tá falando do rebaixamento e tal. Na verdade, aquela história ali foi muito emocional pro torcedor vascaíno. A própria queda em 2015, um primeiro turno horrível, e o time veio numa ascendente ali, chegou na última rodada, o pessoal achava que ia ser rebaixado com 6, 7 rodadas de antecedência, e o clube deu uma recuperada, teve um jogo com o Santos em São Januário, que venceu por 1-0, gol do Nenê de pênalti, se eu não me engano. São Januário lotado, a torcida vibrando. Então, todos aqueles meus textos acabaram tendo um impacto grande no torcedor. E quando o Vasco foi campeão depois estadual, já estava um período muito longo sem vencer, na verdade tinha vencido em 2015 e ganhou o BI em 2016. Aquilo para o torcedor foi um impacto muito grande. Foi muito bom ter aquela sensação depois de uma queda. E a editora entrou em contato comigo. Pô, teus textos a gente gostou e tal. Rola de fazer uma coletânea? Eu falei, claro. Eu fiz uma coletânea exatamente com esses textos, que mesmo no lado ruim, nos jogos ruins, na parte da queda, os textos eu gosto. Tipo, talvez alguns dos meus melhores textos sejam derrotas do Vasco, exatamente pela crônica ter esse lado um pouco mais passional. A derrota acaba tendo um peso emocional tão grande quanto a vitória. Então, eu particularmente gosto desses textos. Espero não ter que escrever nunca mais nenhum sobre rebaixamento, mas o texto é sobre isso. Sobre esse sobe e desce do futebol, e as crônicas narram bem esse momento do clube. Também espero nunca mais ver um rebaixamento do Vasco de novo aí, que é muito ruim, cara. A gente falou do Cara, que eu lembro, eu com 10, 11, 12 anos, eu nem sabia que tinha rebaixamento, assim, tipo, era um negócio muito distante, década de 90, nem pensava como torcedor, porque quem caía eram os times menores, que subia e descia o tempo todo. Você nunca tinha um grande caindo. Depois dos pontos corridos mudou completamente. Praticamente todo ano você tem um rebaixamento de um grande. Mas realmente são tempos diferentes no futebol brasileiro. Tem o exemplo do Cruzeiro no passado, né? Ninguém esperava que fosse cair e caiu. Eu tive essa experiência do rebaixamento muito cedo. Né? Com 5 anos já vi o Vasco caindo em 2008. Já foi bem tenso. A vida de vocês a vida de vocês é mais complicada que a minha. A minha, com 5 anos, o Vasco estava ganhando o Brasileiro de 89. Caraca, eu queria muito isso aí. Pô, a gente falou do que começou. Eu queria saber por que você resolveu se tornar um jornalista esportivo, a história por trás aí da sua decisão. Cara, então, foi muito dessa participação do meu avô, quando eu era muito jovem. Ele me deu essa coleção que ele tinha já de jornal, porque a gente assistia jogo junto. Meus pais são flamenguistas, eu virei vascaíno por causa do meu avô. Eu morava na casa de cima, ele na casa de baixo, então quando tinha jogo eu descia para ficar ouvindo no radinho com ele. Então quando eu tinha ali meus 10 anos, ele me deu essa coleção de jornais e eu acabei fazendo coleção. Então me envolvi muito, tanto com futebol quanto com jornalismo. Obviamente eu não tinha talento nenhum para jogar futebol profissional. Acabei, na hora de decidir a faculdade, fui para o jornalismo. E assim, era algo muito distante, né? Porque você entra na faculdade ali com 18, 19 anos, eu não tinha nenhum grande plano de como eu me tornaria um jornalista. Porque em Petrópolis, todos os jornais de esporte são do Rio. Eu não tinha condição de ir para o Rio de Janeiro. Eu fui pai muito cedo também, no terceiro período da faculdade. Eu descobri que ia ser pai. Então assim, eu falei, cara, eu vou ficar em Petrópolis, vou ser jornalista. E talvez isso tenha me incentivado a começar blog, por exemplo. E, cara, o que eu posso fazer é à distância. E por ter já essa bagagem de história do clube, de pesquisa de jornais, etc., já ter um material muito pronto, eu soube utilizar isso, tipo, muito sem querer, sabe? Tipo, eu fazia muito o que eu gostava, eu reportava jornal para mim, eu ia atrás de informação para mim. A ideia de transmitir para os outros veio depois, sabe? Então, eu acabei entrando no jornalismo e acabei com esse material, me tornando jornalista com certo espaço em relação ao Vasco. Não vou dizer um especialista no Vasco, mas alguém que, de alguma forma, é referência em relação à história do clube, por ter um material já de muito tempo em cima disso.
E, cara, fui entrando no mercado. Fui chamado para o lance uma semana antes da Copa do Mundo, do Brasil. Precisava de um estagiário para rede social. Não tinha nada a ver com cobertura de Copa do Mundo. Falei, cara, beleza. Os caras, não, mas é um mês só. Eu tinha trabalho, eu tinha emprego fixo em outra coisa, eu trabalhava na Defesa Civil de Petrópolis. Eu falei, não, pô, Copa do Mundo no Brasil, não vou perder essa oportunidade. Larguei tudo, falei, cara, vamos ver que mês vai ser esse. Falei, depois eu volto arrependido e peço meu emprego de volta. Aí pedi demissão, fui trabalhar na Copa do Mundo no lance e fiquei, cara. Tô aí há 6 anos. Já me conheciam, né, já do blog, esses blogs que eu tinha sobre o Vasco, independente. Então, a partir daí eu realmente virei jornalista oficialmente, né? Antes era algo... Mas sem problema nenhum também, você começar de forma independente, inclusive, acho que hoje é a grande parada para quem está começando, entendeu? Eu lembro até de uma coisa que eu ouvi do professor quando eu me formei, que o mercado já não está bom, um mercado muito complicado para a gente, que é exatamente isso, cara. Não se preocupe com as portas fechadas. Vê como é que você vai abrir as janelas. Então, o que a gente tem de melhor em rede social é exatamente isso. Essa oportunidade de produzir algo diferente, você mesmo conseguir ter o teu público, você ter o teu reconhecimento, e se for o caso, alguém te contrata. Se não for o caso também, você consegue seguir sozinho. Pô, hoje você, se quiser fazer vídeo, você vai para o YouTube e consegue monetizar. Se você quiser produzir texto, você bota no WordPress e consegue monetizar. É um trabalho de formiguinha, mas você consegue. Eu consegui, demorou. Montei meu primeiro blog em 2008, fui contratado em 2014, 6 anos aí trabalhando pingadinho de dinheiro, mas valeu a pena. Cara, me identifiquei muito com a parte do avô, que eu não tinha muita ligação com futebol antes. Aí eu comecei a... Meu avô sempre gostou muito, meu avô vascaíno, né? Tem parente português, essas coisas. Ele que me introduziu no futebol. Ele me dava camisa, me dava jornal, do lance mesmo, jornal pra mim. Tá com ele ainda. O meu avô é a mesma coisa. Eu descia de casa aqui, meu avô estava na porta, tinha aula às 7h30 da manhã, então saía de casa 7 horas, mais ou menos. Ele morava na casa de baixo. Quando eu descia, ele escutava o barulho da porta da cozinha fechando, ele já saía com a parte de esporte do Globo, o Jornal dos Esportes e o lance para mim. Aí eu já pegava o jornal e ia para o colégio já lendo o jornal. Aí eu falei, pô, hoje eu escrevo para o jornal que eu lia. Então, para mim, você falou do Mauro Betting. Pô, o Mauro Betting escreveu o prefácio do meu livro. Pô, eu cresci lendo o Mauro Betting, sabe? Tipo, é um cara que me ajudou em várias paradas. Então, assim, é maneiro ver como é que as coisas acabam acontecendo, assim. O Clailton aqui perguntou qual foi sua situação que você já passou, a pior situação que você já passou como jornalista. Cara, pior situação? Acho que eu não tive nenhuma pior. Assim, é muito ruim quando você erra num texto, assim, sabe? Algo que realmente... Ou você erra a mão. Acho que pior do que erro de português acontece, erro de digitação às vezes acontece na correria. Mas quando você erra na mão, assim, no texto, e você, de alguma maneira, acaba ofendendo alguém... eu já fiz alguns textos, assim, que eu não gostei. Tipo, depois, assim, parei e falei, cara, não foi maneiro isso. E eu tirei do ar, simplesmente, o texto e pedi desculpa para a pessoa. Acho que extrapolei um pouco a crítica. Acho que meu pior momento, na verdade, foi ter ofendido alguém, assim, de alguma maneira. De outra forma, tirando o pessoal da internet de vez em quando ofendendo, essas coisas, mas isso não é nem só com jornalista, infelizmente. Mas, de resto, graças a Deus, nunca tive nenhum problema na profissão. Aí não tem jeito, o pessoal da internet tem uns que não tem limite nenhum. O pessoal sai totalmente da mão. Isso aí, infelizmente, não é nem do jornalismo, é da rede social mesmo. A gente tenta lidar da melhor maneira. Nem sempre dá para lidar da melhor maneira, mas a gente tenta lidar. Bem, a gente já falou um pouco de jornalismo, queria falar também sobre o Vasco, né? Queria começar porque eu nasci num tempo que o Vasco não teve tantas conquistas. Teve mais, para mim, que foi especial, a Copa do Brasil de 2011, o próprio Carioca de 2016, por dar uma esperança para mim. E eu queria saber qual foi a sua maior decepção como torcedor vascaíno, de algum título, alguma coisa que te marcou muito. Cara, o Mundial de 2000. Acho que mais até do que o Mundial de 98, assim, o Mundial de 2000, o Edmundo perdendo aquele pênalti, depois do Marcelinho ter perdido, do Elton ter defendido. Quando o Marcelinho perdeu o pênalti, eu falei, cara,
ganhamos, né? Eu tinha 14 anos de idade. Estava lá em Cabo Frio, foi em janeiro, né, no início de ano. Estava viajando, aí meu primo flamenguista, meus primos flamenguistas, tudo comigo. Na hora que o Marcelinho perdeu, eu falei, pronto, acabou. Vasco é campeão mundial. Aí o Edmundo foi, não deu nem uma chancezinha de fazer e continuar a penalidade. Já perdeu de cara, acho que ali foi minha maior decepção. Em 98, o Vasco jogou muita bola contra o Real Madrid. Era o Real Madrid, né? Você estava enfrentando. Acho que em 2000, o grande desafio do Vasco, para a gente de fora, torcedor, era pegar o Manchester. Quando o Vasco fez 3-1 no Manchester, com o time que tinha, acho que a segurança do título era muito maior do que em 98. Então, acho que minha maior decepção foi aquele 2000 ali, que aquele time merecia. Até escrevi um texto agora sobre essa final da Mercosul, que passou, né? Que eu citava exatamente isso, que esse elenco merecia muito mais. Porque se o Vasco perde para o Palmeiras essa decisão da Mercosul, corria o risco muito grande de terminar 2000 com um timaço que tinha e sem nenhum título. Porque o Vasco perdeu o Mundial para o Corinthians, perdeu o Rio-São Paulo para o próprio Palmeiras, tomando de 4-0 lá em São Paulo, perdeu o Carioca para o Flamengo e estava ali, tinha empatado o primeiro jogo da semifinal com o Cruzeiro em São Januário e estava perdendo de 3-0 para o Palmeiras. Então correu o risco de perder para o Palmeiras, perder para o Cruzeiro no jogo seguinte no Mineirão e ficar sem nenhum título. Então acho que essa final agora da Mercosul, essa final de 2000 ajudou fazer justiça dentro de campo com um time que merecia. Aquele time merecia com certeza um time massa. Eu acho que a minha memória... aquele Mundial ali, se o Vasco leva, acho que... Se o Vasco leva aquele Mundial de 2000, acho que teria sido realmente o ápice ali da Brasileiro 97, Libertadores 98, e o título em 2000, ele coroaria aquele período do clube. Eu acho que a minha maior decepção foi em 2012, com aquele chute do Diego Souza que o Cássio defendeu, que o Vasco poderia ter avançado de fase, né, para depois chegar... Acho que marcou uma geração inteira, né, da pessoal mais novo, assim, eu sinto que a galera é muito apegada a essa jogada, assim, tipo, e realmente mudou. Do próprio Vasco em 2001, depois, né, campeão brasileiro e tal, vai para a Libertadores e o desmanche acontece exatamente depois que o Vasco é eliminado da Libertadores também, assim como aconteceu em 2012. E o Vasco muda completamente o rumo do Vasco no início do século, quando o Vasco é eliminado pelo Boca Juniors. Então aquela chance de ganhar a Libertadores, e que o grupo estava comprometido com isso, termina ali. Aí você tem Juninho Paulista indo para o Flamengo, o Romário deixa o Vasco também na temporada seguinte, então tem um desmanche ali. Em 2012 acontece muito parecido. A partir do momento que o Vasco não consegue avançar na Libertadores, ali acaba o sonho daquele elenco e acaba tendo desmanche, até por questão financeira mesmo. Você perde algumas rendas que você teria disputando uma final, sendo campeão, e começa a atrasar muito o salário e tem que desmanchar a equipe. Acho que esses dois momentos são muito parecidos. O Vasco de 2001 caindo na Libertadores para o Boca e o Vasco 2012 caindo para o Corinthians também na Libertadores. Temos uma pergunta aqui do Fábio Tinuco. E o Vasco de hoje, qual é a sua expectativa? Cara, é muito difícil falar de futebol nesse momento, né? Assim, a gente não tem noção de como vai ser o impacto nos clubes em geral, né? A gente não sabe nem como é que vai ser o campeonato. Apesar da CBF falar que vai manter o mesmo modelo, cara, como é que você vai colocar 3 meses de futebol paralisado, que já era completamente bagunçado o calendário, completamente apertado, na verdade, você colocar 3 meses dentro desses meses que faltam? Então, assim, realmente minha expectativa para o Vasco já não era muito boa antes. O Vasco tem um time muito jovem. Acho que o problema o Vasco subiu todo mundo ao mesmo tempo e não de uma maneira pensada. Subiu porque não tinha mais o que fazer. O Vasco não conseguiu renovar com vários jogadores, não conseguiu, contratou só o Cano ali no início da temporada, depois que trouxe o Guarim, agora que trouxe o Benítez. Então o Vasco não tinha dinheiro, terminou com um salário muito atrasado e teve que subir muito jogador jovem ao mesmo tempo. Não acho, tem muito jogador ali de potencial, mas não acho que todos eles juntos, sozinhos, vão resolver o problema do Vasco. Eu acho que é mais um ano de sobrevivência do Vasco, assim. Mais um ano para tentar ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, tentar ficar ali no top 12, pelo menos, como quase ficou ano passado, e tentar se manter ali numa Sul-Americana. Acho que o otimismo é esse, num pensamento otimista. Mas eu falei, depende muito de qual vai ser o impacto, né,
como é que vai mudar o calendário, como é que vai ser o impacto disso nos jogos. Tem que ver. Não estou muito otimista com o Vasco esse ano, não. Também não, ainda mais com o Vasco, com esse salário, quase não pagou salário no ano, pagou um mês agora, e Vai. tendo que vender suas joias, como você falou eu li sua matéria do Marrone, e eu também concordo que o Vasco precisa desse dinheiro nesse momento. Mas também é um jogador bem importante que o Vasco vai perder aí para um rival, né, do brasileiro. Eu acho que o dinheiro faz mais. O Vasco hoje tem mais necessidade de ter esse dinheiro em mãos do que ter o Marrone. Sim, então eu entendo o clube. Tá? A gente só vai descobrir o valor real também, porque já veio caindo. Né? Quando fiz a análise, o valor dos 100% do Marrone batia acho que em 24 milhões, 25 milhões. E o Vasco estaria vendendo 70% por cerca de 20, 21. Agora parece que o valor já caiu, já seria 20 milhões por 100%. Então já dá uma diferença muito grande. Aí você tem mais o pagamento de comissão para intermediário, não sei o que lá. Então, já não sei se o impacto financeiro vai ser realmente tão relevante assim. Venda de jogador é algo necessário para todos os clubes, principalmente no momento do Vasco. Eu acho que a reestruturação do Vasco não tem outra forma de você colocar 20, 30, 40 milhões dentro de um clube que não seja a venda de um jogador de imediato. Porque mesmo o clube fechando um patrocinador master, você fecha por 10 milhões. E já é mais do que o Vasco vem recebendo. Então, assim, 10 milhões pelo ano inteiro. Você vende um jogador, por exemplo, como o Marrone, que, ao meu ver, já estava ali caminhando para perder a titularidade, até pela chegada do Benítez. Não acredito que o Vasco tenha contratado o Benítez para ser reserva. Pode até ser, pode ser que não renda em campo. Mas com a ideia de contratar para ser reserva, eu não acredito que tenha sido. Já acredito até que ele tenha sido contratado como peça de reposição, sabendo da possível venda do Marrone e do Tales. Então, já acho que o Vasco já repôs, na verdade, essa saída. Então, assim, o Vasco precisa vender jogador, não tem outra maneira. O Flamengo, que tem dinheiro, vendeu vários jogadores. O Atlético Paranaense, que é exemplo de gestão, vende vários jogadores constantemente. Eu acho que o que tem que ser cobrado da diretoria, do departamento de futebol, é como vai ser feita essa reposição. Porque não adianta, por exemplo, você vender o Evander por 10 milhões e fechar um contrato com o Bruno César que ele vai receber 8, 9 milhões até o fim do contrato. Então você, na verdade, está trocando um menino de 20 por um cara de 30 lesionado. Aí realmente não faz o menor sentido. Eu até fiz uma coluna recentemente sobre o Atlético, lá para a página do Lance, que eu citava os exemplos de negócio deles. Saiu o Bruno Guimarães, contratou o José Aldo, que é um volante que veio do Palmeiras, internacional, ali da base do Palmeiras, contratou um colombiano também como volante, vendeu o Renan Lodge, contratou o Abner da Ponte Preta, outro menino de 20 anos. Então a reposição do Atlético é sempre assim, você vende um jogador por 80, 90 milhões, contrata outro por 3, 4 milhões, ou até empréstimo, até de graça. O Bambu, que foi vendido por 8 milhões de euros, chegou de graça no clube, porque estava em fim de contrato com o Santos. O Atlético foi lá, negociou dentro daquela janela de 6 meses que pode assinar um pré-contrato e levou o jogador de graça. Então, assim, esse é o trabalho profissional que eu acho que os clubes têm que ter, o Vasco aqui no caso que a gente está citando, principalmente. Você vende o Marrone, não adianta você repor com um cara que tem 4, 5 vezes o salário dele e tem o dobro da idade, entendeu? Eu não acho que isso vai gerar, você tem que manter a máquina girando. Você vendeu você tem que repor com alguém que você possa vender lá na frente também, valorizar o garoto e revender. Eu acho que o trabalho no Vasco vai ter que ser, pelos próximos anos, próximo disso. E nos últimos anos o Vasco vendeu jogadores bem, Paulinho e Douglas Luiz, só os dois juntos deu mais de 130 milhões de reais para os cofres do clube. Se tivesse reinvestido minimamente, não só esperando surgir da base, mas em jogadores jovens, pudessem dar esse retorno, o Vasco estaria todo ano. Se todo ano algum clube vender 50 milhões em jogador, ele se mantém muito tranquilamente até o fim do ano sem ter problema de atrasar salário. O problema é que o clube vende e reinveste em jogador mais velho, com salário mais alto, e você aumenta a folha salarial, não paga, enfim, você acaba diluindo esse valor que você recebe gastando com jogadores mais velhos. Bruno César foi um exemplo perfeito. O cara até uns meses atrás estava afastado do elenco, não estava nem sendo utilizado. Nesse ano nem foi utilizado ainda. Pois é. E um jogador que estava recebendo mais de 300 mil reais por mês. Entendeu? Um menino desse não recebe 300 mil. Provavelmente não recebe 100 mil de salário.
Então, assim, você deixa sair um menino jovem e você contrata um cara que custa 5, 6 vezes mais. Muitas vezes para dar uma resposta para o torcedor. Mas não é uma resposta inteligente. Quando ele para de render em campo, deixa de ser uma resposta. Então, se você contrata alguém jovem, você tem que investir no departamento de scout. Todos os clubes hoje têm uma capacidade de captação no mercado muito maior que o do Vasco. O Vasco até capta ali muito mais jovem. Paulinho vindo do Madureira, mas acho que o foco do Vasco ainda é muito Rio de Janeiro. E, historicamente, o Vasco sempre captou fora do Rio de Janeiro. Ademir Menezes veio do Sport, Almir Pernambuquinho, Juninho Pernambucano, isso só falando em esporte. Você tem o Giovani veio da Desportiva, o Valdir veio do Campo Grande, então, o Jardel veio do Ferroviário, do Ceará. Então, assim, você tem que ter uma captação muito mais abrangente. O Vasco, nos últimos anos, concentrou muito no Rio de Janeiro. Não sei se por limitação financeira, mas eu acho que, se o caso for esse, entre você gastar 300 mil num jogador de 30 anos ou investir na captação de atletas, eu acho que captar atletas, você vai gastar bem menos e vai ter um lucro muito maior. Um cara interessante que eu vi o Vasco vendo e observando na última temporada, né, foi o Felipe Ferreira, que no Vasco não foi tão bem, mas na Ferroviária, quando ele voltou, estava até, antes do futebol parar, ele era um dos artilheiros do Paulistão. Pois é. Então, esse tipo de captação, e eu sei assim, o Felipe Ferreira acabou vindo, veio junto com o Guarim, no mesmo período. Eu fiquei sabendo lá de dentro da diretoria que tinha muita gente que tinha medo de contratar ele sozinho, pela repercussão que vai dar na torcida. Pô, o Vasco está precisando ganhar e contrata o cara, veio lá da Ferroviária. Isso acontece muito. Infelizmente é natural, só que quando você acerta na mão, isso acaba rápido. O Dedé, por exemplo, o Dedé veio do Volta Redonda, era criticado pela torcida, quebrou o pé do Carlos Alberto, foi xingado, pô, o cara nem joga, não sei o que lá. E depois o Dedé saiu como ídolo. Hoje muita gente já não considera e tal, mas naquele momento era um dos principais jogadores do Vasco, um cara que veio do Volta Redonda. O Romário veio do Olaria, entendeu? Ainda na base, mas veio do Olaria. Então, cara, isso é fundamental para o clube sobreviver. Não dá para achar que todo jogador vai chegar no Vasco com 13, 14 anos de idade. Esse olhar um pouco mais abrangente para jogador de 21, 22, 23 pode fazer diferença lá na frente. O Bruno Guimarães, que eu citei do Atlético Paranaense, veio do Audax, por exemplo. O Bambu, falei, veio do Santos. Então, o Rony, que eles venderam para o Palmeiras, foi contratado do Japão, foi criado no Remo, passou no Náutico, fez gol no Vasco em Série B. Se o Vasco tivesse um pouco mais de atenção, teria contratado um destaque da Série B naquele momento, que estava perto dele, o Vasco disputando a Série B. Então, acho que às vezes tem um preconceito muito grande, até do torcedor, em relação aos jogadores que vêm de clube menor. O Felipe Ferreira atuou muito pouco, né, pelo Vasco. Então, assim, não tem nem como a gente ter certeza se iria evoluir, mas se você vê o salário dele, provável, e o salário de um Bruno César, por exemplo, você pode ter certeza que a diferença do que rendeu em campo não é igual a diferença de salário. Então, entre não render um jogador de, sei lá, 30 mil reais por mês e não render um de 300 mil, vai te pesar muito menos. Então, acho que essa visão que o clube precisa ter para se reestruturar de alguma maneira. Com certeza. Aqui o King Stakes perguntou o seguinte: Sabe, Garoni, qual time você achava melhor? Primeiro semestre ou segundo semestre de 2000? Eu acho que o primeiro semestre melhor no papel, apesar de que bateu na trave em tudo. Claro que no segundo tudo deu certo no final. Então, realmente isso. No primeiro semestre, perdão, no papel era muito melhor. Muito melhor, não sei, mas porque o Juninho Paulista realmente jogou muita bola também quando chegou no Vasco, e o Euler encaixou muito bem com o Romário. Então, eu acho que o que pesa em relação ao time do primeiro semestre é o Edmundo, né? Cara, Edmundo é ídolo do clube, um dos maiores jogadores da história do clube, um dos maiores artilheiros. Então, a dupla Edmundo e Romário ali, apesar de todas as brigas, em campo funcionava. Pesou realmente foi isso. O Vasco não conseguiu nenhum título. Mas é complicado, porque mudou muito o estilo de jogo. O Vasco se tornou um time muito mais rápido no segundo semestre com Euler e Juninho Paulista. O Vasco de 2000 do primeiro semestre ainda era um time de mais toque de bola, um pouco mais de cadência, muito centrado no Edmundo e no Romário. Todos os gols praticamente saíram de Edmundo e Romário. Mesmo o Romário marcando muito gol no segundo semestre, o Romário marcou gol a vida inteira em qualquer clube que passou, o Vasco ainda dividiu um pouco mais. O Juninho Pernambucano passou a fazer mais gol no segundo semestre.
O Juninho Paulista fez vários gols, o Euler fazia gol, o Jorginho Paulista fez gol. Então, eu acho que o time de 2000 do segundo semestre era mais equilibrado. Concordo. Como time, o de segundo semestre era melhor. No papel, o do primeiro semestre era melhor. Concordo totalmente. Mas que eu perguntei antes da maior decepção, eu também queria saber de um jogador que você tinha muita expectativa e ele não cumpriu, ele não chegou nessa expectativa. Eu tenho um particular aqui, que é o Thales, o Balotelli, que infelizmente ano passado acabou falecendo num acidente de moto. Mas ele foi muito importante para o Vasco até na Série B de 2016, que ele fez o gol no Ceará para subir. Queria saber de você, qual o jogador que mais te decepcionou assim? Cara, que mais decepcionou, pô, cara, passou muita gente no Vasco que eu olhei e falei, puta, esse cara joga muita bola. Ainda mais quando eu era mais moleque, assim, tipo, chegava a contratação. Cara, assim, eu lembro quando eu era muito novo, eu lembro do Pedro Renato, não é nem que foi uma decepção. Pedro Renato era um moleque criado na base do Vasco, artilheiro no futsal e tal, craque no sub-20, subiu pro profissional, chegou a fazer algumas partidas bem e quebrou a perna no Flamengo e Vasco. Ficou quase um ano parado e tal. E pra mim ele era craque, assim, na minha cabeça. Muito jogo era no rádio, né? Mas na minha cabeça ele era craque. Na época a gente quase não assistia jogo ao vivo, via depois o compacto só. Então, e ele acabou encerrando a carreira muito novo. Então isso me marcou. Até o primeiro cara que eu entrevistei quando eu criei meu blog foi o Pedro Renato. Cacei ele no Orkut na época. Procurei lá Pedro Renato Teixeira. E, pô, cara, e aí? E fiz a minha primeira entrevista com ele. Exatamente porque eu era fã dele, eu queria saber o que tinha acontecido com ele. Mas, cara, o Luiz Fabiano eu botei muita expectativa, porque ele tinha feito uma temporada boa na China. Até outro dia eu estava conversando com o pessoal num grupo no Telegram que a gente tem lá do canal. O pessoal, pô, não, mas ele era reserva na China. Eu falei, não, o Luiz Fabiano tinha feito 23 gols em 26 jogos. Era uma proporção de quase um gol por jogo. Cara, ele tinha idade, tinha limitação física ali, mas se o clube está contratando, eu tendo a acreditar no médico que fez a avaliação. Então, o Luiz Fabiano eu achei que ia vingar no Vasco. Ia ter pelo menos uma boa temporada ali, encerrar a carreira por cima. Pô, Alain Delon, esse não é da tua época, mas Alain Delon tinha sido artilheiro do Brasileiro recente, o Vasco contratou isso mais em 2004, 2005, assim. Tem alguns jogadores que passaram, Edilson Capetinha, que o Vasco queria contratar desde 2000, quando o Vasco contratou o Euler, e ele passou pelo Vasco em 2006. Só que acabou tendo uma passagem muito curta. O Marques, em 2003, também teve uma passagem rápida pelo Vasco, com muita lesão, e era ídolo no Atlético Mineiro, jogava muita bola, tinha jogado muita bola antes também, no São Paulo, se não me engano, e passou pelo Vasco, não conseguiu jogar isso tudo. Pô, dá para montar uns 3 times aqui de jogador que tinha uma expectativa e acabou não rendendo no Vasco. Mas isso acontece, é normal, assim, no futebol. Encaixa num time, mas não encaixa no outro. A época do cara não é boa. Isso aí acontece bastante. Tu falou da base, citou o Thales. O Thales era um que, depois daquele Vasco e Goiás de 2013, eu falei, pô, nasceu um craque aí. Tipo, tá surgindo um craque no Vasco. E, infelizmente, a carreira dele, a vida dele acabou indo para o outro lado. Assim, até tenho o pai dele no Facebook, vejo as postagens e, pô, sei que o cara era vascaíno desde pequeno. A família tinha um orgulho, tem um orgulho ainda danado dele. É um moleque que poderia ter tido mais sucesso. Não sei se teria o sucesso que a gente imaginava quando surgiu ali em 2013, de ir para a Europa, etc. Mas é um cara que, se tivesse cuidado da cabeça, teria uma carreira vitoriosa, pelo menos no futebol brasileiro. Uma ida, vez ou outra, ir para o Japão, fazer um dinheirinho na Arábia e voltar. É uma pena. Muito. Eu gostava muito dele, principalmente depois daquele gol contra o Ceará, que fez o Vasco subir. Ceará. Cara, eu ficava muito empolgado com ele e acabou depois sendo... E era um cara que tinha coração, né, cara? Acaba identificando muito com a torcida por causa do coração. Então o cara fazia gol. Eu tenho alguns textos sobre o Thales, assim, que eu gosto muito, sabe? Tipo, tem um que ele faz um gol e fica no chão chorando. Não sei se é Vasco e Botafogo, alguma coisa assim, ou um jogo do Vasco contra um pequeno São Januário, ele faz um gol de carrinho e já deita com a cara no gramado, que ele estava não sei quanto tempo sem fazer gol, sem jogar, afastado do time. Então era um moleque de muito coração, assim, era bom ver o Thales em campo com a camisa do Vasco, porque eu sabia que ele estava feliz e se dedicava. Uma tragédia, infelizmente. Eu também perguntei da maior decepção, eu queria também saber da maior alegria como torcedor do Vasco aí. Putz, cara, há algumas.
Cara, eu acho que o brasileiro de 97, que foi o primeiro brasileiro que eu vi, assim, já mais velho, que acompanhei tudo desde o primeiro jogo. Eu lembro do Vasco Corinthians da estreia, do Caetano falhando, o gol do Donizete pelo Corinthians. Eu lembro do Vasco empatando depois em 3-3 com o Juventude. Eu lembro, acho que da trajetória de todos os jogos do Vasco. Primeira vitória em cima do São Paulo, 2-1, gol do Evair e Pedrinho. Acho que 97 foi o título que me marcou, assim. Porque eu estava ali, em 97, estava com 11 para 12 anos de idade. Então você já entende muito melhor futebol e tal. E antes eu tinha acompanhado o Tri Carioca quando eu estava com 6, 7 anos, 8, 9 anos de idade ali, em 93, 94. Mas com 11, 12 eu já estava fazendo minhas anotações, já tinha minha planilhazinha lá de quantos jogos o Mauricinho fez pelo Vasco, dava nota para os caras, sabe? Então, eu acho que 97 me marcou por conta disso. Aqui, nossa amiga da página aqui, a Aline Rosa, perguntou: Garone, se você pudesse, qual jogador contrataria para o Vasco e por quê? Putz, Essa aí é boa. cara, é muito amplo, né? Tipo, o Messi, né? Cara, acho que foi o que eu te falei, sabe? Eu acho que o Vasco tem que captar atletas jovens. Então, assim, não. É complicado você falar um nome, porque depende muito de valor, depende da ideia de jogo que o Ramon vai ter, né? A gente não tem. Acho que posso falar posição. Hoje eu acho que o Vasco precisa de meias mais ofensivos. Eu não precisa ser. Às vezes eu cito camisa 10 e muita gente fala, pô, não tem mais camisa 10, acabou. Quando eu falo camisa 10, é um meia ofensivo. O Everton Ribeiro, por exemplo, como é que joga no Flamengo, entendeu? O Lucas Lima, o próprio Sanches no Santos. Joga um pouco mais recuado, como se fosse um segundo, terceiro volante, mas é um cara de criação que finaliza bem, tem bom passe, tem capacidade de construção. Acho que o Vasco não tem isso. O Guarim poderia ser, talvez, mais jovem, poderia ter essa capacidade de último passe e de finalização, mas acho que ficou muito puxado para ele fazer esse vai e volta. Então, acho que gostaria até de ver o Guarim mais recuado para usar a bola longa dele. Entendeu? Perderia talvez um pouco ele na finalização. Mas eu acho que vai precisava de um meia de construção que fosse capaz de jogar nesse 4-3-3. Eu acho que hoje tem Raul, e vinha tendo Raul e Marco Júnior. Raul é um jogador mais de velocidade. O Marco Júnior é um pouco mais ofensivo, mas não tem qualidade para ser um cara de construção. Não é realmente um cara de construção. É um volante com um pouco mais de liberdade. Eu acho que o Vasco deveria... O Oroz, por exemplo, que foi sondado há muito tempo, eu acho que se encaixaria muito melhor no time do que o Benítez, por exemplo, que é um jogador de mais velocidade e que o Vasco tem. Bem ou mal, o Vasco tem pontas, assim, tem Vinícius, tem o João Pedro, tem o Lucas Santos, tinha o Marrone, se realmente sair, né? Então o Vasco tem opções de lá, o próprio Gabriel Peck, sempre foi jogador de lado também no Sub-20, pode jogar por dentro também. Talvez o mais próximo de um meia, com exceção do Bruno César, seja o Gabriel Peck, um jogador com mais capacidade, mas é muito novo. Foi o que eu falei, o Vasco tem muito jogador com potencial. Só que é um monte de jogador, ao mesmo tempo, tendo que botar esse potencial em campo com a obrigação de salvar um clube todo mundo junto. Uma coisa é o Felipe e o Pedrinho jogarem num time que tem Edmundo e Evair no ataque. Entendeu? Uma coisa é o menino subir tendo um monte de gente para resolver. Outra coisa é ele ser a solução. E até o Thales já deu entrevista falando sobre isso, que está vendo no psicólogo, tinha acompanhamento do psicólogo por causa disso, para entender essa pressão que tinha em cima dele, para absorver bem isso. Eu acho que o Vasco peca em relação a isso, né? Tipo, acelera muito esse processo por não conseguir sempre manter um time mais estável ali para esses meninos subirem aos poucos. Mas se fosse... Um nome é difícil, mas um meia de criação eu acho que é o que o Vasco mais precisa nesse momento. Cara, eu concordo muito. O Maxi Ribeiro perguntou do Caio Lopes. Eu acho que encaixa muito também o que você falou dele... o jogador subir da base já com essa pressão toda de ter que já com essa pressão, fora, o Thales, o próprio Simone, que tiveram que fazer isso. São todos jogadores com potencial, né? Assim, tipo, pode dar certo, mas não é todo jogador de 19, 20 anos que chega estourando nos profissionais. Eu sinto muito o exemplo do Pedrinho. O Pedrinho estreou como profissional do Vasco em 95. Em 96 ele estava jogando copinha de novo. Ficou mais 6 meses, 8, 9 meses no Sub-20 do Vasco, até voltar a ter chance no fim de 96. Em 97, ele também não era titular do Vasco. Era Juninho e Ramon. Ele jogava entrando no segundo tempo, se alguém machucava, etc. Então ele não tinha aquela responsabilidade de resolver.
O Pedrinho foi virar titular do Vasco em 98, 3 anos depois. Então, assim, é diferente do menino ter que subir e já ser solução, sabe? Sem ter ninguém do lado dele. Mesmo assim, em 98, quando o Pedrinho virou titular, você tinha Donizete, Luizão, Juninho, Ramon, todo mundo já muito mais experiente que ele. Então, se ele não fosse bem no jogo, sem problema, sacava e entrava outro. Hoje, se você tirar um menino, você tem outro menino para colocar. Então, a dúvida é essa: quem joga, Caio Lopes ou Juninho? Entendeu? Quem é? Andrei ou Bruno Gomes? Andrei é até um pouco mais experiente, um pouco mais de rodagem, mas não tem 100 jogos como profissional, por exemplo. Marrone ou Vinícius? Então o Vasco fica sempre rodando entre garotos. Se o Thales Magno não jogar, quem joga? Gabriel Peck? Então, assim, se um menino não for solução, quem tem que ser solução é outro menino. Acho que o problema do Vasco nesse momento é esse. Eu acho que tem sim que usar a base, mas você tem que ter um time ali competitivo com 1, 2 garotos da base e talvez os reservas imediatos serem meninos da base. Aí tudo bem. O problema do Vasco é que muitas vezes o garoto tem que ser titular e o jogador que foi contratado é o terceiro reserva. Por exemplo, para primeiro volante, o Bastos veio jogando no ano passado algumas vezes como primeiro volante. Então o Vasco tem o Andrei como titular, o Bruno Gomes como reserva e o Felipe Bastos como terceira opção. Aí eu entendo que se é para fazer uma contratação, que seja para ser titular. Se é para vir alguém de fora, que seja titular. Aí você monta 11 titulares ali e os meninos vão encaixando. Você vai sempre usar do grupo, vai ter sempre alguém machucado, alguém suspenso e você vai. O menino está em melhor momento, o Thales Magno, por exemplo, aí você usa ele como titular. Mas você tem uma base de time ali para dar sustentação pro garoto. Tem um menino do América, que eu acho que o Vasco também estava negociando com ele antes, que é o Mateuzinho. Que eu não sei se é bem essa posição, mas ele, para mim, pelo que eu pesquisei, que eu vi alguns jogos dele, é um jogador que é promissor. Ele é mais do lado de campo, né? Mas assim, entra muito naquela questão que eu te falei do Atlético Paranaense, de captar um jogador jovem. Independente se o Vasco tem necessidade pela posição, se tiver a oportunidade de trazer um menino de 21, 22 anos, que tenha um salário mais baixo e que, por mais que jogue em posição que você já tenha, eu acho sempre válido. Porque você está investindo num ativo que amanhã você pode ser vendido. Se o menino estoura ali com a camisa do Vasco, faz um bom brasileiro, por exemplo, amanhã você recebe alguma coisa pela negociação dele. Então, assim, entre arriscar, que se arrisca no menino, e não no de 30 anos. Nada contra o pessoal de 30 anos, tá? Que eu já tenho mais de 30 também. Mas é só questão de mercado, entendeu? Para pagar 50 mil num de 20 ou 300 mil num de 30, pô, gasta menos e aposta na juventude. E o de 30 geralmente já vem com um histórico de lesão bem grande, no caso do Bruno César, né? Que é um negócio muito complicado. E jogador de futebol tem a questão que o salário nunca baixa, né? Tipo, o cara vai passando de clube em clube, o salário só aumenta. O cara fica mais tempo no clube, o salário só aumenta. Então, ele está em declínio técnico, na maioria das vezes, está em declínio físico, mas o salário continua aumentando. Só quando o cara está no fim, assim, que ninguém quer, que o cara aceita uma redução salarial para jogar em algum clube. Então, assim, é muito erro do clube isso. O jogador tá certo, cara, tem que se valorizar. Se o cara falar para mim que vai pagar 300 mil para jogar no Vasco, eu aceito. Pô, vou fazer o quê? Eu tenho família, os caras têm família. O erro não é do jogador, o erro é do clube que assina esse tipo de contrato com o jogador. Então, o problema dos clubes, em geral, é que dinheiro de clube é dinheiro de ninguém, né? Sim, se ele gastar e não deu certo, gastou 8 milhões, o jogador não rendeu, abraço. É problema do clube amanhã, não é problema do dirigente. Que se fosse do bolso dele, certamente pensariam 10 vezes antes de fazer a maioria das contratações e renovações que fazem. De todos os clubes, não é? Ou da maioria dos clubes, pelo menos. Realmente não é só do Vasco. Esse problema está no futebol brasileiro, como a maioria, né, dos times. O Clailton aqui perguntou: hoje em dia, o vislumbre de Europa pode atrapalhar a carreira do jogador que vem de base, ou isso não influencia? Influencia, cara. Bastante. Quando eu comecei a fazer matéria pro blog, assim, eu fazia muita coisa de história, mas eu vi também muito mercado na base. Porque ninguém dava notícia de base, então eu comecei a correr atrás de negociação, acompanhava o BID da CBF, que é o boletim de registro de jogador, para saber se alguém chegando no Vasco, se não tinha, que a grande imprensa na época não dava notícia, e eu gostava disso. Beleza, estou dando furo aqui, estou dando a notícia sozinho.
E, cara, eu conversava muito com esses garotos. E aí, caçava o moleque no Facebook, pô, aí, cara, e tal, tá saindo do Vasco, tá chegando, fazia matéria com eles. E várias vezes já mandei mensagem pra gente saindo, pô, cara, e aí? Tá saindo do Vasco, já sabe pra onde você vai? Ah, não, então, meu empresário falou que eu tenho as propostas da Alemanha, não sei o que lá e tal, mas tá tudo bem. Assim que eu acertar, eu te aviso. Às vezes o moleque nem continuou na carreira. Via 6 meses depois, o menino estava trabalhando em outra coisa, sabe? Porque fica muita gente em cima e nem acho que seja uma questão de rede social ou até de imprensa. Quando a gente fala, a imprensa fica elogiando, sobe a cabeça. É mais as pessoas próximas mesmo, entendeu? Você vê que o moleque com 13, 14 anos, às vezes a família já está dependendo dele, já conta que ele vai ser um craque. Então tem uma pressão muito em cima do menino e ele já sonha, obviamente, com a saída dele para a Europa, onde está o dinheiro. Então, às vezes ele ganha 10 mil, às vezes ganha 1.000 no clube, ganha uma ajuda de custo. Chega o empresário, não, cara, tu é craque, vou te levar para a Itália, etc. O menino acredita. Muita carreira de menino acabou na mão desse pessoal. Tem várias histórias de jogador que vai para fora e o que foi prometido não é cumprido. Às vezes o cara vai para lá, não tem nem salário, tem que trabalhar em outra coisa, principalmente quando é garoto de base. Então, assim, é normal, são garotos. O que não é normal é as pessoas que fazem isso com eles, né? É normal o menino querer sair, porque a grande maioria, a gente tem casos, o cara tem uma situação um pouco melhor, a família tem condições, mas a grande maioria não tem condição. A gente está falando de milhares e milhares de meninos numa divisão de base, nas divisões de base, né? A grande maioria não tem. Então, para ele, a chance de alguém virar e cantar o famoso Conto da Sereia, tipo, não, vai dar tudo certo, a gente vai para a Bulgária agora, o menino vai. Entendeu? E acaba, muitas vezes, acabando a carreira dele e precocemente jogador de potencial. Muitas vezes se perdendo. Infelizmente, é uma realidade do futebol brasileiro. Uma coisa quando eu te chamei, eu pensei muito em perguntar. Que o cenário político do Vasco já é de conhecimento geral, que não é um negócio muito simples. Nas últimas eleições, teve a eleição que o Júlio Brandt foi eleito e não assumiu. Quem assumiu foi o Campelo. Já que esse ano de eleição, já tem muitos candidatos se anunciando. A chapa do Júlio Brandt, que vai concorrer de novo, a do Fred Lopes, pelo que eu vi, que eu não tenho muita informação dele, também não consegui entrar em contato ainda com ele, e a de um cara que está fazendo muito marketing aí, ele fala para jogadores espalharem isso, esse famoso vai da Vasco, que é o Levenciano. Eu queria muito saber sua opinião sobre esse cara, o Levenciano. Assim, não conheço o Levin pessoalmente, não tive acesso à proposta. Eu vou ainda entrevistar todos os candidatos. Cara, é uma situação muito delicada. Eu prefiro não dar opinião sobre nenhum candidato, exatamente por a gente estar em início de campanha, né? Em tese não era nem para ter campanha nesse momento. Nem campanha política começa tão cedo quanto a do Vasco, né? A eleição talvez seja em novembro, a gente está falando aí de 5 meses. Já mudou muita coisa. Já começou, talvez, há 2 meses essas conversas e tal. Sim, eu cheguei até a fazer um vídeo, se eu não me engano, ou um texto, na verdade, falando sobre a possível contratação do Yaya. Eu acho que esse tipo de postura, seja do Levin ou de qualquer outro candidato, de pensar num nome de 35, 36, 37 anos em fim de carreira, eu acho como gestão de futebol muito ruim. Aí, para não ficar só no Levin, como era a ideia, por exemplo, do Brandt trazer o Eto'o. Entendeu? Não concordo, não acho, da mesma forma que eu não acho certo, não achei certo contratar o Bruno César. Então, enfim, não é questão do Levin. Eu acho que essa visão de futebol me incomoda bastante. Já é só trazer um craque que resolve. Isso a torcida vai para o estádio, vai vender camisa e vai se bancar. Não existe isso, sabe? Os clubes recebem 10%, 11% de cada venda de camisa. Então, você tem que vender muita camisa, tipo, milhões de camisas para um jogador desse se bancar. E mesmo assim, você já venderia camisa. Você vende camisa sempre. Então, não sei se a evolução aumentaria. Então, assim, não tenho acesso ainda ao projeto dele, já assisti algumas entrevistas, mas prefiro não opinar sobre nenhum candidato, na verdade. O que eu posso falar é sobre essa ideia de visão de futebol, mas parece que já mudou também. Tinha um cara que estava com ele, que agora me fugiu o nome, o italiano, que ia participar dessa gestão do futebol e já não está mais. Então, assim, não sei, na verdade, qual é o rumo, não sei até onde também o anúncio de um nome, assim, olha,
quis fazer, no meu modo de ver, era um reforço muito mais para a campanha do que realmente para o time, até por não ser presidente. Era algo muito distante ainda, até a gente não sabe nem quando a bola exatamente vai voltar a rolar agora. Assim, não tenho nenhuma visão sobre o Levin, espero ter antes das eleições, fazer uma entrevista com todos os candidatos e aí questionar ele sobre algumas coisas para tentar entender o projeto até onde realmente é viável, tanto dele e dos outros candidatos também. Cara, tô no mesmo caminho, já mandei mensagem para todos, já tem algum tempo. Eu acho que o Levin foi o único que me respondeu, só que ainda não consegui entrevistá-lo ainda. Cara, Como eu te falei, eu acho muito cedo ainda, assim, tipo, tem gente sendo anunciada toda semana, pode ser que tenha junção de outras chapas. Então, assim, porque senão você faz 10 entrevistas e chega na hora da eleição tem 3 candidatos. E um deles já não é nem dos que você entrevistou, porque mudou a chapa. Então, assim, eu acho que teve uma antecipação, aproveitando essa pausa de futebol, né, em razão da pandemia, usaram para antecipar a campanha eleitoral. Eu acho que, do meu modo de ver, muito antecipada. Mas a gente não sabe nem se vai ter eleição direta no clube. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser debatida no clube para depois a gente ver quem realmente vai ser candidato, como vai funcionar tudo isso. cara, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que já são 8h57. O Instagram, infelizmente, tem limites de tempo de live. Se a gente não parar 9 horas, ele vai parar sozinho, a gente vai perder a live. Então, cara, muito obrigado por aceitar o convite da página. A gente Que é isso? fica muito agradecido, porque eu já acompanho seu trabalho há algum tempo e gosto muito de ser da mesma cidade que eu, né, de Petrópolis. E, pô, muito obrigado mesmo por aceitar o convite, cara. Eu que te agradeço o convite, cara. Estamos aí para isso. É sempre bom, eu falei, é bom falar de futebol, é bom falar de Vasco, é bom falar de jornalismo. E ainda mais sabendo que você é de Petrópolis, espero que eu te ajude de alguma maneira nessa caminhada aí do jornalismo, que não é mole não, mas no fim é prazeroso, cara. Vale a pena. Você tem algum recado pro pessoal aí? Cara, se cuidem. Quem puder ficar em casa, fique. Realmente, quem puder, fica. Minha esposa é fisioterapeuta, faz plantão 3 vezes por semana no hospital e realmente não é nenhuma brincadeira, não é, cara, não é paranoia de ninguém. A coisa não tá maneira e quanto mais gente em casa, vai ser melhor para quem tem que ir para a rua. Quem morreu recentemente, por exemplo, um policial que eu conhecia, ele tem que estar na rua trabalhando. Talvez se tivesse menos gente na rua, a chance de contágio fosse menor. Então, o pessoal que trabalha no hospital com a minha esposa, alguns estão infectados, graças a Deus, nada grave, mas tem irmã de amigo meu que já teve que ficar em casa um tempo. Então, a gente tem médico doente, fisioterapeuta doente, enfermeiro doente, e esses caras precisam ajudar as pessoas. Então, quanto menos gente na rua, quem puder ficar, por favor, fique. Use máscara direitinho. Pô, não custa nada, galera. Pelo amor de Deus. E é isso, se cuidem. Se cuidem que vai passar. Muito obrigado, galera, que assistiu. Quem não segue a gente ainda, a página aqui na jogada, clica aqui, quando acabar a live, você pode ser redirecionado para a página, você curte, tem quiz, tem notícia todo dia. A gente também tem um canal no YouTube e futuramente, talvez, tenhamos uma página no Twitter. Muito obrigado, galera. Boa noite e valeu. Valeu,